perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, nos dê graça, neste breve momento de reflexão na sua palavra, que pela mesma nós possamos ser edificados na fé e o nome do Senhor ser glorificado. Diga assim comigo bem forte: por que a igreja deve pregar o Evangelho? Pronto, nós iremos trabalhar com base no texto lido e de acordo com este assunto. De novo, vamos lá. Por que a igreja deve pregar o Evangelho? Certo. Muito bem. Meus irmãos, queridos amigos, amados em Cristo Jesus, a igreja, após o seu desenvolvimento, a sua estruturação, depois que a igreja de Cristo alcançou altos objetivos, altos alvos, nós observamos que ela também aplicou-se a muitas outras atividades. Porém, nós precisamos entender que a igreja, de fato, ela precisa e deve desenvolver muitas atividades que são atividades que possam estar diretamente ligadas ao reino de Deus. A igreja de Cristo Jesus na terra, a congregação local, a igreja local, ela precisa e deve desenvolver práticas, desenvolver atividades, trabalhos, e que estes trabalhos precisam estar diretamente ligados a tudo aquilo que é pertinente ao reino de Deus. Nós observamos no decorrer da história que todas as vezes que a igreja se envolve em qualquer outra atividade que não seja diretamente ligada ao reino, o prejuízo acontece, o prejuízo vem. Nós, como igreja de Deus, nós, como o corpo de Cristo nesta terra, já temos as nossas atribuições dadas pelo próprio Cristo para que a igreja do Senhor Jesus as desenvolva, as execute e assim o nome de Cristo seja glorificado. Um exemplo de atividade em que a igreja não pode estar envolvida diretamente ou dar prioridade a isto é ao movimento politiqueiro que nós muito bem conhecemos dos nossos dias. Todas as vezes que a igreja toma este ramo, este rumo, o prejuízo acontece. Por quê? Porque a igreja tem as suas prioridades, as suas atividades primárias, que é entregue pelo próprio Cristo. E dentre essas atividades, dentre este corpo de atividade que foi entregue pelo próprio Cristo à igreja, a atividade principal é exatamente o que? Pregar o Evangelho, fazer novos discípulos. Aí nós observamos que esta atividade, ela está diretamente ligada ao reino de Deus. Não é que a igreja não possa ter uma participação ali no âmbito político, dentro daquilo que de fato é concernente à palavra de Deus e que não fira os princípios da palavra de Deus. Pode, mas nós entendemos que a prioridade é o reino de Deus, o reino do Senhor. Nós podemos também observar que muitas outras denominações e igreja que se entregam a atividades que estão mais voltadas ao contexto humano, ao contexto secular, ao contexto mundano, nós observamos que estas igrejas, elas acabam perdendo
de igreja. E estas tais passam a ser vistas e reconhecidas, mas no âmbito de um clube social, mais no âmbito de uma atração ou um atrativo social, do que de fato igreja do reino de Deus, igreja de Cristo. Por isso, nós precisamos entender que de todas as atividades que a igreja de Cristo pode e deve desenvolver neste mundo, nesta terra, a primária é a evangelização, é a pregação do evangelho. Por isso, nós entendemos que é tarefa principal da igreja a pregação do evangelho. E com base no que nós lemos e de acordo com o assunto que nós estamos abordando, nós iremos apresentar aqui 3 pontos pelos quais a igreja deve pregar o evangelho. Qual é o assunto da nossa mensagem hoje? Qual é? Repita comigo. Por que a igreja deve pregar o evangelho? Diga bem forte. Porque a igreja deve pregar o evangelho. Muito bem. Primeiro, diga assim comigo. Porque a igreja recebeu poder para pregar o evangelho. Observe no texto sagrado que os apóstolos ali, quando estavam com Jesus, eles fizeram uma pergunta a Jesus a respeito de quando seria o tempo que Deus restauraria o reino a Israel. A resposta de Jesus foi mais ou menos assim: olha, isso aí não é da conta de vocês, não interessa quando será a restauração do reino de Israel, mas o que vocês precisam entender, o que vocês precisam compreender e guardar no coração, é que vai chegar um momento em que vocês serão revestidos do poder do alto para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em todos os confins da terra. Então aqui nós já observamos a primeira razão pela qual a igreja de Cristo deve pregar o evangelho. Qual é? É o fato da igreja ter recebido o poder do céu para cumprir com esta missão. A missão foi dada pelo próprio Cristo. A missão foi entregue por Jesus quando ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos de todas as nações. A tarefa foi entregue para a igreja. Agora Deus, na sua sabedoria, no seu amor sempre eterno, no seu conhecimento e na sua soberana vontade, além de entregar a missão para a igreja, Ele também concede a capacidade do céu para a igreja ministrar a palavra. Ele também concede o poder do Espírito Santo para a igreja de Cristo pregar a palavra de Deus. Às vezes, meus amados e queridos irmãos, nós observamos movimentos que se dizem evangélicos, movimentos que se dizem igreja de Cristo, que é cheio de tanta coisa dentro do templo, cheio de tantas atividades dentro do templo, cheio daquilo que dizem ser manifestação do poder do Espírito de Deus dentro do templo. Mas nós precisamos entender que o poder que foi derramado sobre a igreja, o revestimento do poder que veio do céu, o revestimento que a igreja recebeu, é para que ela torne conhecida as verdades benditas do evangelho fora das paredes do templo, é para que ela torne conhecida a verdade bendita da salvação em Cristo Jesus no mundo onde ela está inserida. A igreja recebeu poder para isto. O próprio Jesus Cristo disse: vocês receberão poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, Jesus está dizendo assim: vocês serão as minhas testemunhas. Mas não é de qualquer forma, uma testemunha com eficácia. Porque os discípulos, porque a igreja recebeu a capacidade do céu para anunciar as verdades benditas do evangelho. Meus amados e queridos irmãos, uma igreja revestida do poder do céu, um crente revestido do poder do céu, ele se torna uma testemunha eficaz
da salvação em Cristo Jesus. Nós observamos que os discípulos, após receberem o poder que os capacitou para anunciar a verdade bendita do Evangelho, eles tornaram-se ferramentas poderosas nas mãos de Deus. Até mesmo a sombra do apóstolo Pedro, até mesmo os lenços do apóstolo Paulo foram ali usados para manifestar a operação do poder do Espírito Santo, porque a mensagem precisava ser confirmada com a operação de sinais e maravilhas. E os apóstolos dizendo, Senhor, orando, disseram, Senhor, olha para as suas ameaças, e enquanto nós pregamos a palavra, opera sinais, opera maravilhas, opera prodígios, para que a confirmação da pregação da palavra seja feita através dos sinais e maravilhas. Poder de Deus para pregar o Evangelho. A igreja já tem o que ela precisa, a igreja já tem o que ela necessita. Primeiro, a ordem dada pelo próprio Cristo, e segundo, o poder do céu que nos capacita a pregarmos a palavra de Deus com eficácia, com ousadia. Aleluia. Segundo, diga assim: a igreja deve pregar o Evangelho, porque esta é a vontade de Deus. Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: porque esta é a vontade de Deus para com os homens, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que o seu Evangelho alcance os corações nos mais distantes lugares. Deus quer que a sua palavra, que o seu Evangelho chegue no coração quebrantado, no coração contrito, na alma aprisionada pelas correntes do pecado e de Satanás. E de que maneira, meus irmãos, este Evangelho vai chegar até lá? Através da igreja. Através da igreja. Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu. Observe que Jesus está fazendo a leitura no livro de Isaías, e quando ele fecha o livro, entrega ali ao dirigente da sinagoga, todos ficam com os olhos voltados para Jesus, esperando ele dizer alguma coisa. E o que foi que ele disse? Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Ou seja, Jesus, ele entregou para a igreja a capacidade de pregar o Evangelho, porque é vontade de Deus que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É vontade de Deus que o Evangelho se expanda, é vontade de Deus que o Evangelho alcance os corações, é vontade de Deus, é propósito de Deus por meio da igreja, que as almas sejam alcançadas pelo poder transformador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Terceiro, diga assim comigo: a igreja deve pregar o Evangelho. Não, está fraquinho demais, meus irmãos. Respira assim, ó. Respira bem fundo, vai. Já. Agora diga assim, ó: a igreja deve pregar o Evangelho, porque o mundo precisa. Esta é uma verdade. O hino 274 da nossa harpa cristã diz assim: o mundo perdido, como é? O mundo perdido em pecado se achou. Jesus é a luz do mundo. O mundo está perdido. O mundo está nas trevas. O mundo está na escuridão do pecado. O mundo está tomado pelas forças de Satanás. O próprio Jesus Cristo disse: porque o mundo jaz no maligno. O maligno reina. O maligno governa o mundo, o sistema mundano. O maligno está aprisionando cada vez mais almas do pecado.
Jesus é a luz do mundo. Onde a luz do Evangelho chega, as trevas são dissipadas. Onde a luz do Evangelho chega, o pecado é desfeito. Onde a luz do Evangelho chega, as correntes são quebradas. Onde a luz do Evangelho chega, a depressão vai embora. Onde a luz do Evangelho chega, Jesus transforma as almas. O mundo jaz no maligno, o mundo está no pecado, o mundo está na escuridão das trevas. Mas a igreja tem a luz que é transformadora, a igreja tem a luz que traz vida eterna, a igreja tem a luz que o mundo tanto precisa. É necessário que preguemos o Evangelho, porque o mundo precisa ouvir a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Nós devemos pregar o Evangelho, primeiro porque nós já fomos revestidos com o poder do céu para anunciarmos o Evangelho. Segundo, porque a vontade de Deus é que o Evangelho chegue aos lugares mais distantes do mundo. E terceiro, o mundo que está em trevas precisa da luz do Evangelho de Cristo Jesus. Louvado